Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a todos. Obrigado aí por terem vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de uma visita que a gente fez recente, é a China, a Hong Kong, né? Mais precisamente. Acabamos estendendo um pouquinho ali para a China, para Canton, né? Mas o objetivo ali foi a Hong Kong, uma feira específica de relógios. Uma feira que acontece todo ano lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a feira, mostrar um pouquinho quais são os diferenciais a gente estar participando de uma feira dessa. Eu espero que gostem aí da apresentação. Vou colocar algumas pausas assim no meio para vocês ir tirando dúvida, tá? E vamos lá. Aqui a gente começa no complexo lá de Hong Kong, que é um centro de exposição lá muito grande. É muito bonito, inclusive. Vou passar aqui algumas fotinhas aqui rápidas para vocês. Esse é o complexo aqui à noite. A China, Hong Kong é muito bonito, tá? Então a gente tem esse complexo aqui bem organizado, lindo. Ele fica de frente para a Bahia, ó. Essa é a vista dele ao contrário, né? Da Bahia para ele, né? O fundo lá tá uma parte ali de Hong Kong, é bem grande. Aqui a gente tem uma parte lá de um dos salões lá internos, onde aqui tudo a parte de negócios, tá? Então você pode escolher algum stand, eu não quero negociar ali, você pode vir para uma parte separada, mais reservada, mais voltada realmente para o business, caso queiram. Então é bem interessante isso. Essa aqui é uma vista feia, né, de ver, né? Essa aqui é a vista olhando do centro de convenções para o outro lado, né? Pegando ali uma parte ali da roda gigante, onde sai o porto, ali onde fica fazendo a travessia, né, de barcos de um lado ao outro ali de Hong Kong. Muito bonito, gente. Aqui também mais uma vista, é o lado contrário. Então são prédios, aquele prédio ali da esquerda que vocês estão vendo, ele tem um horário, ele acende as luzes, ficam passando propagandas nele. Então é muito bacana, é um prédio de aproximadamente 80 andares, bem interessante. Um visual à noite, a China é encantadora, é isso aí, é luz mesmo que a gente vê lá, eles são muito iluminados, vamos chamar assim. Aqui, gente, é um pouquinho aí do que é a feira, do que foi a feira. Fala, Luiz. Te interromper rapidinho, eu não sei se o pessoal já viajou para a Ásia, né? Conta um pouquinho da viagem para a Ásia, fuso horário, fala um pouquinho dessa tua experiência aí para a gente também. Boa, Luiz. Gente, é interessante isso aí. É uma viagem cansativa, é uma viagem, a gente fez um braço de São Paulo, a gente saiu de São Paulo, porque aproveitamos que nós estávamos lá. Saímos de São Paulo a Houston foram 12 horas de voo, e depois mais 4 horas internas lá nos Estados Unidos, e depois mais 12 horas até Hong Kong. É uma viagem, assim, no total dela dá em torno de 36 horas, contando ali parte que você fica no aeroporto. No nosso caso, acabou ficando um pouco mais, porque o voo aqui do Brasil atrasou, então a gente foi um efeito cascata, então a gente ficamos em Los Angeles 12 horas esperando ali o voo. E o interessante é que a gente sai daqui, por exemplo, a gente saiu de noite, e aí viaja à noite, vira o dia, vira a noite de novo, e você chega completamente perdido por causa do fuso. Você fica meio assim, cara, que dia que é hoje? É um negócio muito doido. Só que quando a gente chega, nem muito liga para isso, né? Você quer sair, quer conhecer, quer ver as coisas, novidades, mas se dá ali um delayzinho ali de entendimento, né, Luiz? Você que já foi diversas vezes para a China, né? Já está acostumado, né? Eu praticamente nasci lá, mas um pouquinho de nada eu ia nascer lá, né? E outra coisa interessante Hong Kong nunca precisou de visto para quem tem passaporte brasileiro, né? Então, ir direto. E uma novidade bacana agora é que a China liberou também para tanto turismo quanto para negócio, permanecer 30 dias lá, também não precisa mais de visto, então ficou algo bem interessante para a gente viajar. Apesar do visto ser bem simples, né, o visto chinês de tirar, mas é menos uma burocracia, né? Então, basta estar com passaporte válido, comprar passagem e ir. Então, é bem interessante isso aí.
Exatamente, Luiz. Eu já tinha visto já da China, né, de negócio, que a gente já tinha do ano passado, mas a Aline, que foi comigo, não tinha visto. E simplesmente é simples, é chegar e passa na imigração facilmente, sem burocracia, gente. Então não precisa se preocupar quem aí se inspirar e quiser visitar, vale muito a pena e muito fácil de ir, tá? Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é uma parte do complexo, uma planta baixa do complexo ali da parte dessa feira. Então, só para vocês entenderem, cada quadradinho desse que está aí é um stand. Cada quadradinho desse aí é um stand. E esse pavilhão, eles são 4 andares. É claro, não foram todos os 4 andares de feira específica, né, de relógio, no caso, nesse caso aqui, mas foi esse andar todo aqui e mais metade de um segundo andar, que é esse aqui. Aqui estavam as principais marcas do mundo, tá? Nesse andar. Então, eles separaram um pouco as marcas top. Se vocês notarem o tamanho dos stands, ó, os quadradinhos estão todos que pegam 3, 4, 5 stands menores, ó. Tá vendo? Todos os quadradinhos pequenininhos. Aqui são gigantões. Então, são aqueles mega stands de expositores muito grandes. Stands bonitos. A gente vai mostrar um pouquinho aqui. E é bem interessante que aqui os negócios bem pesados, né? De fluxo de dinheiro, assim, muito grandes, muito grandes. Vamos lá, ó. Aqui está, nessa parte aqui à esquerda, a amostra ali do complexo, né? E onde ela está recortada ali em azulzinho, ali embaixo, que são aqueles pavilhões todos ali, em azul, e os de vermelhos também em cima estavam também com relógios. Ao lado tinha uma outra feira rolando ao mesmo tempo, uma feira de moda lá da China, estava rolando no mesmo complexo, então tinha muita gente, muita gente. E aí falar um pouquinho dessa edição de 2025, para vocês entenderem, né? Foram mais de 650 expositores presenciais, então, que estavam lá expondo, tá, stands, dentre 15 países, 1.394 listados no total, incluindo online. Eles fazem também algumas tomadas de negócio online, então fica ali dentro do chat do próprio evento, você pode conversar com fornecedores que não estão expondo. Então, e eles ficam te bombardeando ali de mensagem. Opa, vem cá, estou te passando aqui uma lista, faz contato comigo. Então, começa esse network, não só na visita, que são esses 650, mas também outros que ficam ali, mais quase 650 ali, te bombardeando de informação e com muita informação de produtos, tá? 16 mil compradores de 95 países. Então, para vocês entenderem ali o tamanho do negócio, então é gente, é muita gente, é indiano, é árabe, é turco, é americano, é japonês, é América Latina, muito latino, pessoal da Turquia, russo, é uma variedade muito grande, então são muitas oportunidades, tá? E aí o Luiz falou da parte de fuso, né? Aí o pessoal vai falar, pô, mas e a língua? Como que funciona isso? Por exemplo, eu desenrolo o meu inglês na parte de negociação ali, o que não der, a gente acaba escrevendo, mas minha esposa acabou indo comigo, ela não fala inglês, e aí vou ficar perdido. Falei, não, isso aí não conseguiu, vai na mímica, quero comer alguma coisa, aponta o dedo, faz o sinalzinho do dinheiro, que eles vão passar a maquininha lá, passa o cartão e já foi. Então, não precisam se preocupar com isso, tá, gente? É claro, se tiver um inglês, vai conseguir andar muito bem. Se tiver um chinês, perfeito. Então, vai conseguir negociar muito bem, apesar de terem stands lá, que eu tenho, que nem eu mostrei ali no pavilhão 3, eram muitas empresas da Turquia. Então, não eram chinês. Então, só falava-se o inglês. Então, para você falar, vou falar só em chinês lá? Não, você vai falar inglês também com todos os stands, tá? Então, é uma língua que consegue se desenrolar ali facilmente. Então, não precisa ter esse medo, eu não sei falar chinês, o que eu vou fazer? Tem que contratar um guia. Tudo isso vai agregar, mas não é impeditivo. Dá para seguir tranquilamente, tá? Não precisa travar por isso. Aí, só acrescentando um pouquinho, Fernando, como a gente está falando de Hong Kong em inglês é bem eficiente, tá? Então, você vai estar andando na rua, vai ter uma senhorinha lá de
70 anos, e ela vai conseguir falar em inglês com você bem tranquilo, um pouco diferente da China, né? Que só para a gente também diferenciar um pouco, Hong Kong é um território que ele não é um país, ele não é reconhecido como um país, mas ao mesmo tempo ele não é controlado pela China, é um território autônomo. E lá tem a sua moeda própria, que é o Hong Kong Dólar, né? Então ele tem essas particularidades, tanto que antes da China liberar a questão de não precisar de visto brasileiro, Hong Kong nunca exigiu visto do brasileiro, então ele tem suas regras próprias também. E o inglês vai funcionar muito bem lá, mesmo fora da feira ali. E outro ponto interessante é que, né, provavelmente o Fernando foi ali em busca de fornecedores chineses e foi surpreendido que lá tinha fornecedores da Turquia também, né? Então isso é bem interessante isso, né? Luiz, e é interessante essa parte de fornecimento, porque as empresas turcas lá, com produtos assim em altíssimo nível e preços também competitivos, porque eles têm o desenvolvimento na Turquia, mas produzem na China, usam a mão de obra, maquinário e tudo mais. Então eles pegam o know-how lá que eles têm e trazem para dentro da China para poder baratear e ser competitivo. Então, produtos de extrema qualidade, e dos chineses também, extrema qualidade. Mas o interessante é ver um produto que não seja chinês com valor agregado competitivo. Aí, a Turquia é um ótimo mercado para importarmos, ó. Aí, isso aí, Anderson. E realmente eles fazem distribuição. Um dos estandes que a gente pesquisou lá, que a gente fez contato, eles têm 2 escritórios, um em Hong Kong e o outro na Turquia. Opa, por onde você quer fazer a sua exportação? Faz um cálculo de custo, onde que fica melhor para você? E aí você escoa pelo qualquer um dos 2. Então eles estão bem adiantados aí, bem antenados aí com o mercado, tá? São muito competitivos. E aí falando também um pouquinho de Hong Kong, você falou da língua, a comida também de Hong Kong. Então, o pessoal que acha que vai, primeiro, que acha que vai para a China, só vai comer bicho, comer coisas exóticas. Não é nada disso, gente. Tem comida lá de verdade. É claro, na China você não vai conseguir comer feijão, por exemplo. Eles não têm esse hábito, né, Luiz? O arroz é diferente, é um arroz de jasmim, ou um arroz tipo japonês, um pouco menos de tempero. É um pouco diferente daqui, mas, gente, não vai passar fome, ninguém vai morrer por isso, não, tá? E em Hong Kong, que é legal, em Hong Kong, como tem esse acesso maior já de muitos anos, não vai ter pizzarias excelentes, hamburguerias excelentes, churrascaria, aí você come de tudo em Hong Kong com facilidade. Então, como eu fui no ano passado, chegou, acho que, sei lá, no 15º dia de feira, não aguentava comer mais comida chinesa, eu queria comer um bife de qualquer jeito, né, Luiz? A gente correu atrás lá para achar um restaurante na China, é difícil, para comer esses bifão de churrascaria que a gente gosta, é bem difícil. Mas conseguimos lá, mais ou menos, mas quebrou o galho ali. Mas em Hong Kong vai comer muito bem, tá? Hong Kong é muito mais fácil, né? Porque assim, ele foi colonizado pelos ingleses, né? Então ele está muito mais ocidentalizado, digamos assim, né? E o mundo inteiro está de olho lá, né? Porque lá também é um paraíso fiscal. Então você tem restaurantes tops do mundo inteiro ali também, né? Então é bem tranquilo, recomendo. Bom, vamos lá, vamos passar aqui para o próximo passo. Aí aqui, exemplos de negócios, tá, gente? Realizados lá. O pedido anual aqui dessa empresa da SAT Viasat, da Turquia, né? De $1 milhão. Aqui de $600 mil em compra e distribuição da Mate Tissot. Então, para vocês verem aqui. E mais $1,5 milhão de Hong Kong dólar, venda presenciais da Dayton Industrial. Então, esses aqui são alguns números, assim, altos, que a feira acaba divulgando, né? Contratos de relevância. Eles acabam divulgando ali no evento, fora diversos outros contratos que eles acabam firmando lá, que nem o nosso, que nem de outros players que vão ali estar buscando as compras. Aí eles acabam não mostrando o geral da feira, porque até muita gente estreita contato lá e nem sempre fecha a compra lá. Então, você vai voltar para casa, fechar depois, alinhar produtos.
um pouco diferente da gente, que acabou fechando lá, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Mas só alguns números aqui para vocês entenderem. Aqui algumas fotos lá do evento, para vocês entenderem ali os stands. Eles têm algumas palestras também que falam sobre a parte de relógios. A gente está falando aqui de uma feira específica, tá, gente? Essa feira, apesar do pavilhão ter uma feira de moda junto, aqui foi somente relógios. Então é relógio de pulso, relógio de parede, relógio desses despertadores, aqueles relógios Cuco, gente, aqueles reloginhos, eu não sei o nome, mas aqueles relógios de bolso também, muito daquilo que eu nunca tinha visto stands daquilo, então tem stands, se tem é porque alguém compra. Então, só para vocês entenderem ali o tamanho e a variedade de opção que tem lá. Vamos passar aqui, ó. E por que estamos aqui, né? Por que estamos aqui falando de feira, falando de uma feira dessa em específica? Aqui falar um pouquinho da evolução de faturamentos de relógio no Brasil. É claro, gente, aqui é não é, a gente não está querendo vender relógio para vocês, não é nada disso, mas é para mostrar o que é também as tendências e o que movimenta isso, tá? O que movimenta? E nesse caso aqui é uma movimentação grande, então sim, a gente está de olho nesse crescimento, já estava mirado para esse tipo de produto, e aí acabou que veio agregar caindo essa feira. Então, aqui no caso, aqui foram 2 bilhões o faturamento já nesse período aqui comparado entre 2024 e 2025. Então, a gente nem acabou o ano, então já foram faturados 2 bilhões só no Brasil, tá? Então, é um mercado muito grande para se explorar. E aí, qual o diferencial de ir para uma feira desse tipo? Porque a gente já compra, a gente já importa. Então, eu já importo já há tempo, o Luiz já importa há bastante tempo, mais de 10 anos, há 12 anos já o Luiz já importa. E a primeira importação, como foi, Luiz? Nem foi a China, né? Conta um pouquinho. Exatamente, né? Em 2014, quando eu decidi fazer a minha importação, ou eu tinha dinheiro para ir para a China, ou eu comprava o produto. Então, se fosse para a China para conhecer algum fornecedor e voltar, não ia sobrar dinheiro para comprar material nenhum, né? Então, eu decidi arriscar. Então, eu procurei um fornecedor no Alibaba mesmo, mas naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, né? Então, era bem menos informação em relação a isso. Confiei, fiz o depósito lá na conta da fábrica chinesa e, graças a Deus, chegou tudo certinho. Então, hoje realmente não precisa a gente ir para a China primeiro antes de importar, né? A gente consegue fazer isso tudo daqui do Brasil. Se naquela época, 10 anos atrás, eu já consegui fazer isso, hoje então nem se fala. Tem internet aí para isso, tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, então é muito tranquilo mesmo hoje. A parte de importação, gente, para a gente conseguir importar produtos, a gente tem metodologias de como garimpar produto, de como escolher, ver o produto com demanda. Mas aqui, qual o diferencial, né? Então, por quê? Se o Luiz já importa, já é um grande empresário, importa e começou a importar sem ir lá. Aqui a gente entra num jogo de personalização, de uma criação de marca e de um entendimento, de um aprofundamento no mercado. Por isso já visita a feira. Então, um exemplo, eu já tenho um negócio, já anda, já roda, e eu quero me aprofundar nele. Não quero só vender, eu quero criar uma marca. Quero criar um mix de produto, quero me aprofundar nessa categoria. Aí essa feira faz muito sentido. E aqui, gente, a mente explode mesmo. Fernanda, a Adriana aqui perguntou o nome da feira que você participou. O nome dessa feira aqui é Hong Kong K Trade HC. Eles chamam dessa forma aí, tudo abreviadinha, não tem um nome tipo que nem a Canton Fair, por exemplo. Eles colocam isso e depois colocam watches ali no final. Não tem um nome específico que nem a Canton Fair, só essas siglazinhas ali, uma emendadinha na outra. É o primeiro slide que eu passei ali, eu vou voltar depois para ele, para depois vocês verem, mas eu vou falar um pouquinho mais dela aqui, vocês vão entender. Por nada, Adriana. Então, vamos falar do diferencial, o entendimento sobre o produto. E aí, quando a gente importa, como, por exemplo, fazer uma importação sem ver, sem ter o produto na mão, a gente precisa de muito mais tempo,
Porque eu vou importar uma quantidade pequena, vou ter que esperar esse material chegar, validar ele. O que é o validar? Eu ver se ele está de acordo, embalagem, definição, que eu preciso ajustar, para depois eu dar profundidade. Então, eu não posso ir lá e comprar 500 mil, 2.000 peças de uma vez, iniciando um negócio. Então, a gente começa pequeno e vai aumentando essas quantidades conforme vai tendo essa, vamos chamar de segurança. Mas a segurança não é que o produto vai vir ruim, não, tá, gente? É só ajustes mesmo. E aí a gente vai ter que fazer esses ajustes necessariamente. Eu preciso colocar um manual em português, eu preciso ajustar a embalagem dele que está um pouco frágil, preciso fazer esse tipo de ajuste. E na feira a gente consegue fazer isso e entender mais sobre isso. Por exemplo, relógio, já vendia relógio, porém, trabalhando com um ticket baixo, e aí, agora eu preciso comprar mais modelos, que eu quero me aprofundar nisso. Só que eu não entendo nada de relógio, só gosto de pôr no braço. Não entendo sobre que material é feito, como é feito, máquina. E aí que é o interessante, a gente começa a feira passando os primeiros stands, e aí você começa a ver o mesmo design, o mesmo produto, um com preço, esse aqui é $10, esse outro é 20 e esse outro é 5. E você fala, caramba, e agora? O mesmo produto, olhando visualmente. E aí a gente vai rodando, andando, aí onde começa, pega um fornecedor que quer explorar o produto dele, realmente vender, ele começa, olha, mas meu produto é isso, ó, a caixa dele é feito de aço tal, ou esse aqui é feito de alói, que é o material mais barato, a pulseira é feita de alói, ou ele é de aço com a pulseira de alói. Então você começa a entender muito mais sobre o assunto, que a gente trazendo, importando, sem ver o produto, a gente não vai conseguir. Na verdade, podemos até conseguir, mas com muita pesquisa, muito aprofundamento e muito mais tempo. Então, o que a gente consegue? Remir o tempo. A gente consegue matar ali, entender sobre o assunto, é claro, não direi expert de relógios, mas consigo identificar, olhando um relógio, se ele é de aço ou se ele é de alói. Então, é um material que um é 20 e o outro é 10. Então, visualmente, a gente já consegue identificar coisas que não conseguia saber antes. Então, se eu fosse comprar pelo um Alibaba, por exemplo, como que você vai identificar isso pela foto? Tem a descrição ali, mas e aí? Como que vai? Como entender? O que é aquilo? O que é um alói? O que é um aço inoxidável? Então, a gente consegue entender mais sobre o produto. E o interessante, não só entender sobre o produto, mas as possibilidades que o produto oferece. Aí, a Thaís colocou aí o link da feira, ó, HKTDC, é isso aí. Exatamente essa feira. E a gente começa a entender as possibilidades de esse relógio. Ele está num design muito mais robusto e caro, mas pode confeccionar ele mais barato também, com outro material, ou vice-versa. Então, a gente consegue ter esse tino e aí traçar nossos objetivos, que é o nosso foco lá. Eu quero buscar um produto de um SKU de $2, um de 5 e um de 10. Mas aí você começa a entender sobre isso para você não comprar errado, vamos chamar assim, tá? Até aqui alguma dúvida, gente? Ô, Fernando, sobre o nome da feira, acho que HKTCD ou TDC é a sigla do nome como se fosse a Canton Fair. O que é Hong Kong Trade, alguma coisa assim. É a sigla do local, mas deve ter algum nome específico ali da feira, sim. Então, eles chamam de Watts e Clock. Ah, ok. É que eles mudam umas siglazinhas, que é HK ali, a K é a abreviação do centro de convenções, que é Hong Kong. Isso, é Hong Kong, o TCD ali é a abreviação, acho que é Trade Center, alguma coisa assim. Exatamente, e eles mudam só um finalzinho ali, que é de relógio, outro é de eletrônico, outro é de esporte, outro é de roupa, e colocam só uma frasezinha ali, Watts e Clock, no final. Se vocês puxarem ali, vai ser... Ele vai falar o nicho que ele está ali, né? Nicho, exatamente, exatamente. Perfeito. E aqui a gente tem também esses ajustes e melhorias do produto, novas ideias. Então, você pode estar passando coisas que a gente nem está na mente, mas eu vi um relógio aqui que ele tinha um detalhe que nem imaginaria que poderia ter. Eu posso agregar isso no meu produto. Então, por exemplo, a gente viu lá um relógio que eu estava vendo e falei, mas essa pulseira aqui não combina, vou ter que trocar de pulseira. Eu falei, não, mas
um fornecedor que, inclusive, a gente até fechou negócio, ele falou, mas é esse o problema? Eu vou fazer uma pulseira que você põe ali um clipezinho, você troca de pulseira. Caramba, então vou usar isso no outro fornecedor também. Então, coisas que a gente como não conhece, a gente acaba tendo novas ideias lá. Dentro disso, vem embalagem, caixas de presente já personalizadas, tipos de embalagens que parecem que você está abrindo uma bijuteria, uma joia, né? Embalagens que às vezes são mais caras do que o próprio produto. Que aí você consegue ter essa dimensão do que você pode fazer no teu negócio, aonde você pode chegar. Coisas que a gente aqui não consegue imaginar, olhando simplesmente fazendo buscas no computador. Pode até chegar lá, mas com muito mais tempo, muito mais dificuldade, tá? Esse aqui é muito importante, gente. Relacionamento, comprador e fornecedor. Então, acaba se estreitando o laço. O chinês, ele é muito receptivo, muito, muito mesmo. Apesar de eles serem um pouco mais tímidos de falar, mas eles são muito receptivos. Tudo quer te dar um presente. Você vai fazer, eles querem te levar para jantar, te levar para almoçar, querem te servir, quer pagar hotel, quer pagar a tua alimentação. Eles gostam muito de servir. A gente teve experiências no ano passado, né, Luiz, na Canton Fair, que foi impressionante. O pessoal, assim, montar banquetes que a gente fala, caramba, não precisava de tudo isso, né? E o mais interessante, né, Fernando, isso a gente ainda nem era cliente deles, né? Só o fato de a gente estar ali demonstrando interesse, os caras já convidavam a gente para sair para jantar, visitar a fábrica. Quando a gente visita a fábrica, alguns deles querem pagar hospedagem para a gente, jantar, então nem se fala, né? Exatamente. Então, bem receptivos. Esse relacionamento, gente, a gente não consegue fazer online. A gente não consegue fazer ali online. E aí você vai falar, não, mas eu faço uma videochamada. Gente, é complicado, porque a gente traduziu o português para o inglês e eles lá depois traduziu o inglês para o chinês. Então, assim, é uma comunicação difícil. Dá para se fazer, você vai escrever tudo mais, mas fica um pouco frio. E lá, mesmo que você patine um pouquinho na fala, acontece, porque você tem uma mímica, pega, tira isso daqui, põe aqui. Beleza, entendido. Segue. Então, funciona muito bem. E depois você acaba tendo um vínculo ali com a pessoa, com o teu fornecedor, diferente de ser simplesmente passei uma ordem de pedido e eles te mandarem. Você consegue ter um carinho, vamos chamar dessa forma aí, diferenciado. Nós por eles e reciprocamente eles com a gente também. Isso é bem legal. As oportunidades para melhores negociações. Isso também faz muito sentido estar numa feira, apesar da gente comprar muito bem aqui, sem visitar muitos lugares, mas essas oportunidades são de que melhores negociações? É melhor preço? Nem sempre. Nem sempre é eu vou comprar mais barato nessa melhor negociação. Não. Você tá numa feira e um expositor falar assim, esse produto aqui, ele é um best-seller. E aí você fala, cara, mas eu nunca vi, eu não olhei para isso. A América Latina usa bastante e tal, e aí é uma oportunidade de negócio. Então, quando a gente fala de oportunidade de negócio, muitos vão falar, vou pagar mais barato. Nem sempre, gente. A gente compra muito bem, sem ir à China, compra muito bem mesmo. A gente teve diversas experiências, né, Luiz, que a gente fala, o pessoal cotei ali no Alibaba e a gente, pelo nosso método, conseguiu comprar muito mais barato. Então, não é, falando em oportunidade de negócio, simplesmente dinheiro. É a parte de você ter oportunidades mesmo, reais. Olha, se você comprar isso aqui, eu consigo entregar isso aqui também para você. Que coisas que a gente só passar um pedido não vai conseguir. Não sei se vocês estão conseguindo entender aí. Tem gente que importa aqui já, né? Tá aqui na sala. Além do pessoal do grupo que está aqui com a gente, mas alguém que está assistindo hoje aqui, que já fez uma importação? O Fabrício já fez? Já fiz importação mas só pelo CSS BY. Não tem nada, pô. Caramba. As importações que eu fazia era pelo CSS BY. Era bem legal também. Eu importei algumas coisas, tênis, camisa, essas coisas assim, pelo CSS BY. Legal, Carlos. Entendeu? Quando você... Mas acaba não tendo esse relacionamento com o fornecedor. Você escolhe esse produto e acaba comprando, né? É verdade. O único relacionamento que eu tinha era com o chinês, né? Que era o Wang, que
que é lá da China, ele me mandava tudo que eu precisava e a gente conversava muito, mas só mesmo pelo telefone. A gente conversava pelo telefone. É isso mesmo que você acabou de falar, eles são muito receptivos mesmo. Eu comprava tênis com ele mandava brinde, sempre mandou brinde, mandava cadarço a mais, sempre mandava alguma coisa a mais. Ai, que legal. Muito E tem bacana. essa parte, esse relacionamento, você vê. Eu fui na China e Pode falar, Fabrício, desculpa. eu fui lá eu ia na cara e na coragem, acabou que eu arrumei um amigo, aí um amigo me indicou um amigo de última hora, ele me recebeu na casa dele lá, aí fui para Canton Fair, fui para Guangzhou, né? Fiquei em Shenzhen, Guangzhou. Aí fui lá, gostei da máquina de powerbank, estação, criei uma marca, visitei a fábrica e fiz uma marca. E importei. Ai, que legal. E a cara e a coragem, né? E você vê que foi impeditivo. O que foi impeditivo, Fabrício? Não é nada, para mim nada é impeditivo, não. Legal, legal, Eu sou movido a desafios. legal. É muito bom. O Guilherme E mandou. um pouquinho acelerado, né, Luiz? Fala. Tá em 7ª marcha isso aí. O Guilherme colocou aqui também que já importa. Aqui o Anderson falou que o grupo dele também todo já importa, né? E aí, visita a China só o Fabrício, que teve lá. O Anderson teve já na China. O Anderson colocou aqui da equipe, já teve na China também. Só para a gente identificar aqui. Mas, enfim, ó, essas oportunidades, gente estando lá, a gente consegue, que nem o Fabrício esteve lá e desenrolou, fez amizade, conseguiu, fez a marca e importou a própria marca. Então, essa oportunidade de negócio é importante, que aí engloba tudo que eu falei anteriormente, né? Relacionamento, novas ideias e o entendimento sobre o produto. Dúvidas que, às vezes, pela internet a gente não consegue sanar, e lá vai perguntando ali que vai conseguir essa explicação. Aproveitar aqui rapidinho, Fernando, que a gente está falando de marca, o Cássio Chaves, né, tinha perguntado se lá tinha marcas conhecidas também, ou só marca chinesa. Provavelmente tinha marcas conhecidas lá também, né? Sim, sim. Então, ó, quando eu mostrei ele aquela primeira apresentação do pavilhão, né, aquela parte de baixo, que eram os players maiores, tinham poucas marcas conhecidas, mas sim tinha Fila, por exemplo, estava bem grande lá, que eu nem sabia que tinha relógio, para mim era só tênis e roupa, mas me surpreendeu lá com relógios muito legais. E na parte de cima, no terceiro andar, tinham muitas marcas grandes. E aí marcas que a gente nem conhece, porque a gente não é expert no produto, a gente gosta de vender o quê? Um SKU. Esse é o nosso lema, né, Luiz? Não é o que é. Que produto que é? SKU. Nesse caso aqui, é relógio. Então, a gente busca o produto que dá margem. Então, a gente está começando a entender como eu quero aprofundar nesse segmento, aí se começa a estudar um pouco mais, conhecer, para a gente ter um direcionamento melhor. Mas tinham muitas marcas, sim, grandes, e marcas que eu nem sabia que existiam, que eu falei, que marca que é essa que eu nunca vi? Era que você vai pesquisar, é marca mundial, famosíssima. E aí a gente começa a aprender. Esse é um diferencial de você ir com uma feira como essa, é entender mais sobre esse business que você quer se aprofundar. Então, aí você consegue realmente ter essa profundidade. Mas, o Fernando, aproveitando também, né, a gente falando sobre a marca, o jogo de importação, no nosso caso, não é importar marcas conhecidas, né? Até porque nem pode. A gente só pode importar marcas conhecidas legalizado se a gente tiver autorização daquela marca ali. Não tiver autorização daquela marca, mesmo pagando todos os impostos, é vedado o tipo de importação. A notícia boa é que a gente não precisa de marcas conhecidas, principalmente a galera que trabalha na internet online, a gente não precisa ter marcas conhecidas para a gente conseguir vender produtos lá, tá? A gente consegue criar a nossa própria marca, não precisa a nossa marca própria ter, já está famosa para a gente conseguir performar bem os nossos anúncios, tá? Então, são jogos bem diferentes, beleza? Exatamente, Luiz. Então, o pessoal que falando de importação, a gente está falando de específico de relógios, mas pode ser uma feira de moda, pode ser uma feira de eletrônico, que seja, tá? Aqui é só para mostrar as possibilidades, e aí vocês podem imaginar um produto que vocês queiram.
que nem o Fabrício citou ali, Power Bank. Tem o Vitor lá que quer trazer um squeeze personalizado, diferente. Então, vocês podem imaginar qualquer produto, mas é só as possibilidades que um evento desse permite. E realmente, a gente fala, eu quero trazer, se eu posso importar, eu vou trazer um celular, vou trazer um Apple, vou trazer um relógio, um Tissot, vou trazer um Tag. Não é isso, tá, gente? Não se pode trazer isso sem autorização no caso do fabricante lá fora. Então, o dono da marca tem que autorizar essa distribuição no nosso país. Fora disso, é considerado aí um contrabando. Então, a gente não faz esse tipo de importação, só para vocês entenderem. E aqui, nesse caso, é realmente um jogo de OEM, que é para a gente colocar nossa marca e nós aprofundarmos ela. Apesar de ter, sim, Luiz, a gente ter tido conversas com grandes players lá, e eles falaram, cara, a gente não tem ninguém no Brasil, marcas grandes, que nem uma marca, por exemplo, da Turquia, falou, a gente não tem ninguém no Brasil, e a gente tá aberto. E eu falei, olha aí que interessante. Então, nesse caso, sim, vai fazer esse relacionamento e aí sim importar uma marca, já de nível internacional. Mas nesse caso, com autorização do fornecedor, do fabricante, tá? E aí o validar o produto, que é o melhor de tudo. Melhor, você pegar o produto na mão, olhar, pegar ele, testar, e nenhum relógio. Eu peguei um dia, aqui na câmera, eu peguei uma amostra, num dia de feira, eu falei, tá falando que é prova d'água e tudo mais, quero fazer teste, eu sou curioso pra caramba, fui pro hotel, enchi a pia do banheiro, entupi ela lá, tampei ela e coloquei o relógio e deixei ele dormir lá. Falei, opa, já é o primeiro teste. Então, você começa a entender um pouco do produto e sentir o produto, porque a foto, realmente, quando a gente compra, mostra-se uma foto muito bacana. Você vai comer um lanche aí de alguma rede de hamburgueria, que você olha aquela foto bonitona daquele hambúrguer, a hora que vem um hambúrguer desse tamanhozinho. Fala, caramba, não era isso. Então, a gente não consegue dar profundidade. Já nesse caso, você vai ver o produto, é esse aqui o produto. Opa, é esse aqui, legal, é isso que eu quero. Você vai ter a certeza para dar profundidade, tá? Então, você vai conseguir comprar mais rápido com segurança. Então, você vai validar o produto. Então, a gente ganha tempo visitando uma feira dessa, tá? E é para qualquer feira. A Canton Fair, aí, que nem o Anderson falou que está indo no mês que vem, a gente vai se encontrar lá. Realmente, se consegue ver ali o produto. Você consegue tocar ele, sentir produtos de equipamentos eletrônicos, ligar, testar, ver como que funciona. Então, você consegue já validar ele lá. A única coisa que você tem esse custo para ir lá, que nem o Luiz falou, olha, eu tinha um dinheiro só, eu ia para a China ou eu importava. Ele optou em importar e está aí, milionário aí com a parte de importação. Receba. Então, a gente tem esse jogo de ir lá, você consegue realmente otimizar esse tempo nosso, consegue remir o tempo. O Anderson fez um comentário aí que eu não consegui ler agora. Deixa eu só ver aqui. O foco deve ter a sua marca e trazer a personalizada e desenvolver o brand. É exatamente por isso aí. Esse é o jogo. Exatamente. E aí, quando você desenvolve o branding, aí você agrega mais valor ao teu produto. Mas mesmo sem o branding desenvolvido, você consegue, né, vender o produto tranquilamente. Perfeita colocação. Sim, exatamente. Aqui, essa parte de aprofundar, realmente é da profundidade. Mas eu já vendo relógio, vem sem marca e vende toda hora, tá vendendo. Mas eu quero me aprofundar, por isso eu optei em ir na feira participar. Mas esse é o jogo, é colocar a marca, tá? Aqui tá um pouquinho lá da feira, mostrar um pouquinho para vocês aí os stands que a gente acabou fazendo foto, alguns modelos de relógio. Essa foto do meio aqui, esse é o Sam, a gente fechou bons negócios com ele. Do lado aqui a Lala, essa de que está do lado esquerdo ali de óculos. Bem à esquerda ali de branco, a minha esposa, a Aline. Do lado ali, que está do meu lado, que é a Fabiane, o Erivan também, que são amigos nossos, que acabaram visitando também. E ali são alguns relógios, só para vocês verem ali algumas amostras, né, sobre produtos. Então, tem muita oportunidade, tá, gente? Muita oportunidade. E aqui falar um pouquinho, ó, de personalização. Esse aqui, para vocês entenderem a nossa marca,
Então, aqui já é o produto já final, para como que fica. Então, falando em branding, Anderson, é isso aqui, tá? Então, isso aqui vocês podem imaginar, se é no meu power bank, se é em uma agenda, se é no meu calçado, se é na minha camiseta, se é no meu boné, se é na minha decoração, no que for. Então, você pode personalizar isso. É claro, eles pedem algumas quantidades mínimas, mas isso aqui também não é impeditivo, tá? A gente pode trazer sem marca nenhuma, podia não ter nada ali escrito na tela, e a gente vender da mesma forma. Aqui é começando uma marca para que a gente possa colhê-la no futuro. Então, essa é a estratégia, e uma estratégia de defesa de mercado. Se eu trago ele sem nada, o outro que traz sem nada é o mesmo produto, teoricamente, né? Então, a gente começa a perder a percepção de preço. Opa, esse aqui sem marca e esse sem marca, mas um custa 10, outro custa 20. Vou comprar o de 10, que é igual, entre aspas, né? Então, aqui você começa a traçar um caminho diferente. Tirar uma dúvida. Pode falar. Quando é sem marca assim, e como é que vocês imaginam a quantidade que vai trazer para fazer negócio, para começar o primeiro negócio com esses produtos? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas... Vamos lá. Você vai comprar um relógio sem marca para revender, certo? E você nunca vendeu ele. Como é que você imagina qual a quantidade que você vai trazer para poder arriscar a venda dele? Vamos dizer assim, né? Porque você nunca trouxe, é a primeira vez. Excelente pergunta, Fabrício. E ela é bacana, e eu fico me lembrando aqui, né? Eu falei, quando eu fui comprar a primeira vez o relógio, eu falei, puta, esse relógio aqui é muito barato. Caramba, mas será que é bom? Será que vai vender? Qual foi o cálculo que eu fiz? 100 peças dele vai dar R$700. Se eu perder, tá dentro do meu jogo. Então, esse foi o meu cálculo. Então, cada um vai ter o seu cálculo. Poderia ter trazido 10 peças para experimentar, para eu validar, dependendo do meu dinheiro. O ticket, se é um ticket muito caro, não vou trazer 100 peças. Se der ruim, eu vou perder muito. Então, e o ruim que eu falo, tá, gente, não é que o produto vai chegar aqui estragado, nada disso. É o que validar ele. O que é o validar? É eu pegar o produto e eu ver, veio a R$100, mas eu comprei certo? Posso ter comprado errado. Que nem esse que eu trouxe a primeira vez, é muito simples o relógio. Ele é um relógio bem simples. Eu trouxe lá 100 pecinhas, mas eu fiz um cálculo. Se der ruim, eu coloco no preço de custo e embora, não vou ganhar nada e manda ver. Mas então eu fiz esse cálculo junto do meu orçamento. E aí, claro, eu não vou comprar 1000 peças para experimentar. Agora, se você for lá na China, que nem participou de uma feira dessa, já validei, o produto é esse, eu já vendo lá, só alinhei qualidade, alinhei o que eu precisava. Você pode, vamos colocar assim, pesar a mão na compra. O Israel levantou a mão aí. Pode falar, Israel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu cheguei aqui depois, eu não peguei a apresentação, mas depois, se puder disponibilizar aí. Sim. A minha dúvida é até um pouco da pergunta do colega ali. Se vocês, assim, já que vocês estão dando os treinamentos, a orientação, se existe algum produto ou se existe a tabela de produtos, né, que mais é comercializado e o ticket médio, né, para saber assim, qual a categoria que eu vou entrar, né, especializar, e se existe também especialização ou se compra de tudo, vende de tudo. Como que é a estratégia, assim, é eu que defino ou né, vocês têm alguma orientação sobre isso? Israel, excelente pergunta, viu? Muito boa pergunta. O que a gente gosta de vender? Fala, Luiz. Produto que bastante dá muito lucro. É isso. Então, não é nichado. A gente não precisa, quando a gente fala em venda na internet, não é igual uma loja física que a gente tem lá. É uma loja de calçado. Você imaginar uma loja de calçado, se agregar alguma coisa de vestuário, um relógio, um boné, roupa, ok. Mas você está numa loja de calçado e ter lá, por exemplo, um lustre para vender. Ou ter lá, por exemplo, um equipamento de instrumento musical para vender. Não vai dar muito certo dentro de uma loja física. Mas dentro da internet, você não precisa ser nichado.
A gente falando especificamente ali de Mercado Livre, por exemplo, que é o maior marketplace, se você for lá, ele não é nichado, então você vai ter lá o teu anúncio, você pode ter de A a Z lá dentro. Então, isso não permite você escolher produtos que realmente, que nem o Luiz falou, que venda e que te dá lucro. Então, você não precisa focar que nem relógio. Relógio é um brand, é um modelo, é um tipo de produto. Mas você pode vender xícara, pode vender caneta, pode vender o que você quiser ali. Você não precisa nichar dentro da plataforma. Conseguiu? Mas aí, só acrescentando, claro que, para não ficar muito vago também, né? Porque do jeito que eu falei, eu sei que ficou muito vago, mas a sugestão seria algo que você, se você já tiver alguma loja física, alguma coisa, continuar dentro do nicho que você já trabalha e depois ir expandindo, né? Ou se eu também não tenho loja física, eu não vendo nada, pegar, de repente, alguma coisa que você goste. Então, por exemplo, o Fernando, ele gosta de relógio também, né? Então, ele acabou verificando se esse nicho que ele já gosta, né, ele tem uma paixão, digamos assim, se realmente tem vendas e tem lucro, né? Então, ele juntou o gosto dele mais essa questão da venda e lucro, entendeu? Então, talvez isso possa também te encaminhar ali, né, para não ficar tão vaga assim. Eu falei isso só para brincar mesmo, mas pode ser que seja uma direção boa, um norte para você, tá? Geralmente a gente tem a tendência, Israel, de olhar tudo que está ao nosso redor, né? Então, por exemplo, vai entrar alguma pessoa para importação, que nem a gente tem aqui, que é de academia. Geralmente vai olhar produtos de academia. Então, vai ter pessoas que vão entrar aqui que gostam de pescar. Vai olhar tudo coisas de pesca, tem uma tendência a focar nisso. Pessoas que gostam de decoração, de ter a casa bonita, de ter enfeites, vão olhar para esse lado de enfeites. Então, tem tudo isso. Mas dentro desse percurso, você vai começar a ver, opa, eu gosto disso aqui, mas ele não me dá margem. Por que eu vou ficar nele? Então, por isso que a gente chama de SKU, né? Porque a gente não tem um amor àquilo lá. É claro, se a gente puder ter o amor que nem o relógio, eu gosto de relógios, e aí a gente conseguir ganhar dinheiro, é o melhor dos mundos, porque aí a gente realiza 2 sonhos, né? De usar os relógios e ainda ganhar dinheiro. Então, esse é um direcionamento. Mas não é para ficar travado, eu tô só fazer relógio, só relógio. Não é isso. É igual o Luiz fala, né? Vai me sobrar quanto? Então, exatamente, Álvaro. Então, a gente tem que olhar por esse lado, não só pelo lado de nichado do negócio, ter a mente aberta para a gente sair da nossa caixa e ver novas oportunidades. E coisas que a gente nem imagina que vende, nem imagina. A gente falou de um tempo atrás, né, Luiz, em uma das aulas, sobre luneta. E foi, né, Luiz, foi até engraçado que estava numa aula, eu falei, cara, quem que vai ter uma luneta em casa? E por coincidência tinha uma pessoa que tinha uma luneta da sacada, né? Eu falei, pô, nunca vi isso. E vende muito. Cofre, por exemplo, você não vê cofre. Antigamente você via algumas esquinas no interior, eles põem uns caminhões ali, põem cofre para vender, tal, você passa com o carro e compra cofre. E muitos têm cofre em casa para guardar os seus documentos, dinheiro, armamento, que seja. Mas aí você fala, mas vende cofre? Aí você começa a pesquisar, 25 mil vendidos, do outro 10 mil vendidos, 30 mil vendidos. Você fala, cara, onde que vai cofre? Então, coisas que a gente começa a abrir a mente para muitos outros mercados, que a gente não está enxergando. Então, só para falar um pouquinho, tá, Israel, de oportunidades, tá? Quer acrescentar, Luiz? Não, eu ia falar da máquina de contar dinheiro também. Ainda mais hoje com o Pix, né? A pessoa, pô, mas hoje é só Pix, onde é que vai vender tanta máquina de contar dinheiro? Mas vende também máquina de contar dinheiro. Gente, essa história aqui é engraçada. O Luiz me mandou, Fê, olha que eu comprei aqui. Eu falei, pô, que é isso, né? É uma máquina de contar dinheiro. Eu falei, caramba, você tá ficando muito rico, né? Ele, não é para mim, não, é para vender. E aí eu falei, pô... Vai ficar mais rica ainda vendendo. Ficar mais rico ainda, só para vocês entenderem. Abrir um pouco a mente, assim, que tem coisas que a gente nem imagina. Vamos seguir aqui. Mais alguma pergunta aqui, gente, dentro dessa parte? Aproveitar que a gente está tendo aí bastante perguntas.
Vamos lá. Aqui mais um desenho para vocês verem, já colocado a marca também. Então é bem legal que eles facilitam muito. Eles têm um capricho lá, essa arte a empresa já mandou pronta para mim. Então eles já mandam ali com desenho do produto, faz a cor que a gente quer. Então é muito bacana essa parte de branding. E só lembrando que isso são diferenciais que você pode fazer por aqui também, mas você vai demorar muito mais tempo para definir, tá? Você participando de uma feira ou uma visita a um fornecedor, você vai conseguir isso muito mais rápido. Personalizações de embalagem também, que você pode fazer, escolher cor e tudo mais. Só para vocês entenderem aí um pouquinho as possibilidades, tá? E aí, próxima parada, Luiz. Canton Fair. Quer falar um pouquinho? O Anderson falou que já vai mês que vem, a gente provavelmente vai se encontrar. Assim, né? Na verdade, a gente não está sugerindo ninguém de importar relógio, você está comentando da tua experiência. Claro, se quem quiser importar, fiquem à vontade também, mas a gente está contando um pouco da tua experiência que teve recente agora numa feira mais específica, né? E agora sim, a Canton Fair é uma oportunidade enorme, que lá realmente você vai encontrar de tudo. A gente até brinca que se você não encontrar nessa feira, porque ainda não inventaram ainda, né? Então você vai encontrar desde o tênis até um parafuso de um Boeing lá. Realmente, assim, é surreal. São 3 fases ali, são mais de 30 dias praticamente de feira, né? Olha lá. Exatamente. E pode dar continuidade lá, Fernando, vamos lá. Exatamente. E aí a Canton Fair, gente, é a maior feira do planeta. Aí vou passar um pouquinho aqui de Canton Fair para vocês. Só para vocês entenderem. Aqui uma fotinha lá dos pavilhões. Olha como Volta só um pouquinho ali na data, o pessoal, né, caso queira também já. Legal. Apesar de estar um pouquinho em cima, mas ainda dá tempo. Eu acho que ainda tem mais de um mês aí, praticamente, para o pessoal se organizar. Sim. Então, ela começa dia 15 de outubro. Vai até dia 4 de novembro. Dia 4 de novembro. E ali tem as 3 fases, cada um com suas... cada fase com seus nichos ali. Depois a gente pode estar disponibilizando também o link lá da feira, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Sim. Aqui, essas fases, eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, para vocês entenderem o que é, por que essa fase, tá, gente? O que seria isso? Aqui falando, mostrando um pouquinho, vocês viram ali na feira de relógios, aquela foto que tinha ali o pessoal no corredor ali circulando, que era bem estreitinho, né? Agora olha as dimensões dos corredores, porque é muita gente mesmo, tá? Aqui é o master plan do evento, só para vocês entenderem. São 4 pavilhões, A, B, C e D. E aí estão aqui, ó, todos eles pequenininhos aí. Estão vendo aí o pavilhão 17, começando aí da esquerda, né, 17.2. Depois lá em cima o 6.0, 6.1. Então, cada pavilhão desse, só para vocês terem uma ideia, tá? É um pavilhão daquele de relógios inteiro. Vocês estão conseguindo. Pega aquela fotinha que eu peguei lá atrás, aquele 650 expositores dentro de um pavilhão. Cada bloquinho desse aqui é um pavilhão daquele. Só para vocês conseguirem ter um pouco de dimensão. Quadradinho desse aí, né? Cada quadradinho desse aqui, ó, 17.2 é aquela feira de relógio inteira. Só para vocês entenderem a dimensão, tá? E aí aqui, algumas curiosidades também da feira. No ano passado, tá, um número. Foram mais de 24 mil expositores, tá? Então, a gente falou ali dessa feira específica. É claro, uma feira específica é muito grande, o número 650 expositores é muito grande. Acaba ficando até tonto, tá? Porque é muita coisa. E aí, aqui a gente pula para 24 mil. Diga, Rogério. Ô, Fernando, só uma curiosidade. Todas as linhas lá originais... ou eles expõem réplicas ou semelhantes e etc, etc? Expõe também, Rogério. Boa pergunta. Inclusive, estandes com réplicas, mas com possibilidades de você criar o teu produto personalizado mesmo, você ser o design. Então, alguns modelos de estandes, por exemplo, que você vai falar, eu quero a caixa nesse formato, o vidro desse jeito, a correia
de tal jeito, com tal fecho, você criar o seu design, eles possibilitam isso também, além de marca. E modelos que eles já vendem para o mundo inteiro, que você pode escolher um lá e tá colocando a tua marca também. E réplicas eles têm lá, mas nunca réplica, você vê o design, mas sem a marca. Eles não expõem lá que nem lá um desenho igual a um Tissot, igual a um Rolex, mas não vai estar escrito lá isso no produto, mas um modelo bem semelhante, tá? Eles acentuam muito para as marcas famosas. Mas pode ser desde essa parte até você criar o teu próprio produto do zero. Bem interessante. Diga, Dir. Boa noite a todos. Boa Fernando, noite. eu tenho um relógio, eu devo ter uns, sei lá, 15 relógios aqui, bioanalógicos. E, claro, hoje é uso digital, mais digital do que analógico. Como é que funciona isso aí? É muito forte o mercado do digital? Olha, Vem perdendo a força? Como é que... Só para ter então, uma ideia, mais ou menos, como é que é o volume na feira, como é que foi? então, legal essa pergunta, viu, Adir? Porque muita gente fala, quero ver um smartwatch e tal. Eu vou te falar que 95% da feira, ou mais, até mais, tá? Ela era de relógio analógico. Então, uma parcela pequeniníssima era de smartwatch. Pequena, muito pequena. Como é que pode, né? Eu achei que o Smart ia engolir o analógico. Então, é que, muito das vezes, o Smart é interessante, é um produto que revolucionário, se atende telefone, vê mensagem, tudo mais. Mas quando a gente fala em vestuário, os relógios tradicionais, eles têm um mercado muito grande, porque faz parte da tua vestimenta. Eu vou colocar a camisa, eu vou pôr esse relógio. Vou fazer um esporte, eu vou pôr esse outro relógio. Então, você acaba tendo, não é só mudar a imagenzinha do smartwatch, você acaba tendo realmente uma nova experiência, que igual uma roupa, né? Então, tem esse mercado ainda e é muito latente, tá? Muito, muito, muito. Entendi. E o smartwatch, você não vai ter 3, 4, 5 smartwatch. Agora, um relógio analógico, você vai ter 3, 4, 5, 10, 20. Conheço gente que tem 50, 60 relógios. Então, gosta de sair, que relógio que eu vou pôr hoje? Que combina com a minha roupa? Então, tem isso, tá? Tá explicado. E aí, mais uma vez, reforçando que nem o Luiz, a gente não tá aqui para vender relógio, tá? A gente tá só falando porque foi uma experiência da feira, mas para vocês entenderem aí profundidades, muito bacana na categoria. Voltando aqui a Canton Fair, 24 mil expositores. Ah, a Thaís fez uma pergunta aqui, Luiz. Me ajuda aqui. Thaís. Não, não perguntei, não. Eu falei que eu abri o site, era uma réplica do Richard Mille. Ah, você abriu o site da feira, né? Isso. Ah, então, eles colocam fotos ali, sim, tem produtos similares, mas isso não impossibilita de você criar o seu produto, tá? Você pode fazer isso também. E aí, gente, passa para esse número, 60 mil estandes. Olha isso, o tamanho é muito grande. 246 mil visitantes em 2024, a gente estava lá, inclusive. 214 países, olha isso. Isso aqui foi um recorde do evento, tá? E de todas as edições, né? Tá nas 132, né? Edição, esse foi o recorde de número de países. Então, é o mundo visitando a China, o mundo. E aí, gente, você vê de tudo quanto é tipo de pessoa, de países. E a comunicação vai falar que vai travar? Não trava, desenrola e vai. Não é impeditivo, tá? É bacana isso aqui. E aí, segundo aqui o diário lá da China, eles tiveram aqui de negócios, né, durante a edição do ano passado, quase 25 bilhões em negócios gerados diretamente, tá? Isso fechados lá. 25 bilhões. Então, olha o número, como é estratosférico. E fora Luiz. as continuidades que acontecem posterior, né? Oi, Luiz. Diga, Fabrício. Não falo inglês nem falo português. E na segunda vez que eu fui para a China, fui para tudo quanto é lugar, só com o Google Tradutor.
É isso aí. Só vai. É que eu falo, para lá só precisa de um cartão de crédito e internet. O restante a gente se vira. Isso aí. E o passaporte válido. 3 Isso. coisas: é passaporte válido, cartão de crédito e celular com um chipzinho de internet. Acabou. Exatamente. Eu tenho uns vídeos engraçados lá, eu na fábrica lá, perturbando os chineses. Legal, legal, Fabrício. Então, realmente, gente, não é impeditivo, tem como ir sim, mas é claro, aqui a gente está falando, não é que eu quero importar, eu estou vindo agora, o pessoal que está com interesse de importação, eu vou começar a importar, eu tenho que ir para a China. Não, a gente está falando aqui de aprofundamento, tá? Isso aqui é para a gente realmente aprofundar no produto que a gente quer, realmente encher mais a mão, colocar profundidade. Então, você pode começar a importar, e importar sem ir na China por muitos anos, e agora eu quero esse produto, eu quero estreitar o laço, e aí sim faz sentido você ir, tá? Depende do momento de cada um, né? Então, depende do momento que você está na tua empresa, de quanto você quer realmente alavancar teu negócio. Como eu falei, minha experiência foi começar daqui do Brasil, não precisa. Agora, você já está num momento de maturação boa da tua empresa e você realmente quer ganhar tempo, que basicamente o que você fez foi ganhar tempo, né? Você foi para lá para você entender mais rápido desse nicho, né? Você validar os produtos olhando lá diretamente, né? Então, você quis acelerar. Agora, quem realmente está no início da empresa, ou pelo menos das importações, ainda está nessa transição, não precisa ir para a China, tá, pessoal? Fiquei bem tranquilo em relação a isso. Agora, o que é bom ir para a China é visitar um país extraordinário. Então, quem tiver condição, eu quero expandir a mente, abrir a mente, eu quero viajar, eu quero ter realmente, eu tenho condições, não é o problema, não é o dinheiro inicial, ter uma experiência de abertura faz muito sentido ir, recomendo, tá? A China é muito segura, muito, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, em uma semana em Hong Kong, por exemplo, eu vi uma viatura de polícia parada, apenas, você não vê polícia na rua. Aí você fala, mas não tem polícia na rua, então por que não é seguro? Não, é porque não precisa. Não precisa. Aqui, se não tiver polícia, com polícia já é problema. Então, é o contrário. Então, vocês vão se sentir muito seguros. É um país realmente extraordinário, uma cultura incrível. E puder participar, a feira está aí há pouco, mais de 30 dias aí para frente, então dá tempo de ir, se programar, até porque não tem visto nada, é só pegar e ir. Só precisa tomar os cuidados aí, quem não tiver visto americano e for pelos Estados Unidos, tem que olhar isso, porque vai pedir, tá? Se você for passar pelos Estados Unidos, ou se não, se não tiver, você pode ir pela Europa. Se precisar, a gente direciona aqui vocês, e como melhor forma de vocês, quem tiver querendo interesse em ir, a gente dá essas dicas aí para vocês. Mas vale muito a pena ir lá para conhecer e ter essa experiência, é muito bacana. Vamos lá para a próxima. Aqui, mostrar um pouquinho para vocês. Fiz um videozinho, a gente estava no hotel ali em frente, ali os pavilhões da Canton Fair, e aí vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do vídeo. Agora vamos pegar o outro lado, né, que são os pavilhões, onde está a maior concentração dos pavilhões mesmo, ó. Isso daqui, ó, olha isso. Começa ali, ó. Aqui é um dos pavilhões, olha lá, o B, pavilhão B. Vamos lá. Começa aqui a feira, quando começa essa parte da estrutura aqui lateral, vira tudo fila para a entrada. Bem organizado, bem, não é extremamente organizado. Começa um pavilhão. Pavilhãozinho. Filmando aqui para vocês verem, acho que vai passar por todos eles. Isso aqui ainda é pavilhão, isso aqui ainda é só um, tá? Não acabou um ainda, isso aqui é o B ainda. Só vendo o tamanho, gente. Aí, aqui a gente vai passar, aqui começa outro pavilhão, vira outro. Um pavilhão desse tamanho. Vamos dar um pouquinho mais. Aqui é o outro pavilhão, só não lembro o nome. O carro aí não está devagar, tá? Vocês estão vendo aí, tá, o carro está em velocidade. E o outro lado é o pavilhão B. Do outro lado aqui, o hotel onde a gente estava.
Aqui o hotelzinho, ó. Estava nesse hotelzinho. É muito lindo, gente. A China é muito Bem em linda. frente, claro, não está tendo o Canton Fair, mas só para vocês terem noção. Aqui é o hall principal. Olha lá, olha isso. Esse é o hall principal. Aqui um pavilhão. Aqui outro. A Aldeia tá ali, né? Na verdade, ó. Tá ali. Então é só isso. Aí, só que lembrando, né? São todos esses pavilhões. São 4 andares, cada um deles. E são 3 fases. Então, o que acontece? Você tem uma fase de uma semana, onde funcionam todos os pavilhões. E aí, depois de uma semana, eles desmontam tudo, montam novos fornecedores, mais uma semana de eventos. Depois de uma outra semana, eles desmontam tudo e montam tudo de novo. Então, é tudo isso vezes 3. Imaginem o tamanho do evento. Essa é a... Gente, é isso aí, ó. Só para vocês terem uma dimensãozinha ali, mostrando assim por câmera, é até... Fica até pequeno, tá? Porque realmente é grandiosíssimo lá, é muito grande. Então, é tudo aquilo ali, aquele master plan que eu mostrei, que cada pavilhãozinho daquele era uma feira de relógio, só que vezes 3. Então, é muito, muito grande. E eles fazem um negócio que é absurdo. Desmontar tudo isso em 3 dias e montar tudo de novo. É impressionante. É um negócio assustador. E aí, a gente fala de 60 mil de 24 mil stands, né? É um negócio que é muito grande, muito grande, muito... 24 mil expositores, né? Desculpa, né? 60 mil fornecedores ali é um negócio absurdo, absurdo. São números muito grandes. Só que lembrando, é um mix de A a Z. Tem coisa que você vai passar por um corredor que você vai falar assim, o que é isso? Nunca vi na vida. Então, quando foi o Israel, ele perguntou o que importar, que produto. Geralmente a tendência é ver o que está ao nosso redor, e aí, é claro, ver se tem a demanda, se ele tem demanda grande de venda, depois a viabilidade. Viabilidade é se ele entrega lucro para a gente. Mas aqui pode abrir a mente para o mundo, tá? Coisas que a gente nem imagina que venda, que nem eu comentei ali, luneta, comentei ali de cofre, coisas que a gente não vê no dia a dia, mas tem alguém lá vendendo e ganhando dinheiro com isso, tá? Aí aqui mais um outro videozinho, aqui é no aeroporto lá de Hong Kong, só para vocês verem a dimensão. Estamos aqui no aeroporto de Hong Kong, só para mostrar ali no videozinho, ó, tanto de portões, lá no fundo, ó, 511 ou 530. Será que tem portão? Será? Olha isso. Gente, nas lojas. é muito grande. É muito grande. É muito. Ó, uma Louis Vuitton. Gigantesco. Louis Vuitton tem lá no andar de cima, no andar de baixo. Tem marcas de relógios, inclusive, lá, gigantesca que a gente não vê aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, em shoppings de alta sociedade, não ter lojas que tem lá dentro do aeroporto, tá, gente? É um negócio assustador, assustador, é muito bacana. Então, a experiência, uma viagem para a China, tem isso também. Então, tem a parte do negócio, que é um business, que a gente está aqui para ganhar dinheiro, mas é uma parte de passeio extraordinário, é extraordinário, vale muito a pena ir. Eu voltei da China ano passado, o que foi que eu falei de lá, Luiz? Liguei para casa, o que eu falei que eu queria? Queria se mudar para lá e morar lá, né? Gente, Isso aí eu nunca vi isso, ter se apaixonado rápido assim por um país, né? E continua ainda com essa pretensão aí? Continuo, com certeza, com certeza. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer na China, mas eu ainda quero morar lá. Não sei o que eu vou fazer lá ainda, mas um dia eu vou morar lá. É muito bacana, curti muito, muito, muito. Vou te dar uma segunda dica, hein? Não fala que Hong Kong é China, não, que tu vai arrumar problema com os caras ali, hein? Não gosta não, hein? Não, mas eu não quero morar em Hong Kong, não. Quero morar na China mesmo. Quero morar na China. Porque... Até porque a China é muito mais barata, né? Eu ia falar isso, para morar em Hong Kong tem que estar ganhando muito bem, mas não é pouco não, porque lá é caro, filho. China já é nosso número, né? Com certeza. Só para vocês verem ali uma curiosidade, gente, uma garrafinha de água, muitos lá eles dão, para entrar na Canton Fair,
Você vai passando lá, é liberado, você pode pegar água bebendo, de graça. Custa 2 yuan, 3. Já em Hong Kong, custa 15, 20 Hong Kong dólar, que é tipo 12 reais, 15, 16 reais uma garrafinha de água de 350 ml. Então é caro realmente. A gente tomou um sorvete lá em Hong Kong, foi 98 Hong Kong dólar. E aí você fala, mas aqui um potinho de Häagen-Dazs ou de Basso custa mais ou menos isso, 70, 80 conto. Mas, gente, não era um potinho, eram 2 bolas de sorvete. Então, você pagar 66 reais em 2 bolas de sorvete. E não era nem um sorvete do outro mundo. Era de outro país, mas não era de outro mundo. É muito caro lá, muito caro. Mas, ó, vale a pena a experiência. Vale a pena muito a experiência. Um hambúrguer também, acho que foi 90 Hong Kong dólar, um hambúrguer. E aí, vai chegar lá, você não vai querer experimentar? Com certeza vai. Não vou morar lá, então dá para experimentar um pouquinho, né, Luiz? Boa, com certeza, com certeza. Vamos lá. E é isso, gente. E aí, vamos importar? É isso, gente, é muita possibilidade que a gente tem, muita possibilidades. A gente acaba abrindo ali um pouco falando de uma feira em específica, de um produto específico, mas é só para mostrar possibilidades, tá? Ah, eu quero importar uma agenda. Quero criar minha marca numa agenda, por exemplo. Ok. Então, eu quero criar uma marca em uma louça. Ok. Então, tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. E a gente fala de criar marca, isso aí é um passo 2, tá? A gente fala em importar, o objetivo é a gente startar um negócio, e aí, ou quem já está na importação, o passo 2 já, que é esse aqui, a gente entender mais da profundidade. Esse é o passo 2 da importação. Realmente é você colocar a tua marca ali, alinhar tudo que precisa e dar profundidade. E aí você vai gastar em brand, realmente com o tempo fazendo uma marca para o futuro. Essa é a ideia. Mas a importação em si, pode importar o que você quiser, e sem marca nenhuma. Não tem nenhum impeditivo, tá? E hoje a gente consegue estar auxiliando todo mundo, né? A gente tem assessoria também na parte de importação. Temos a nossa empresa lá na China, a nossa trading lá, que consegue estar comprando esse material com bastante segurança para todo mundo. E na ponta de cá, no Brasil também, a gente tem um profissional da área, inclusive o Plínio está aqui, e se ele pudesse apresentar aí também, né? Então, ele que toma conta da importação da galera aí também. Eu meio que peguei ele de surpresa, né? Que a gente tinha combinado nada com ele. Foi, mas ele falou que estava no compromisso, não sei se ele vai aparecer, mas está aí, gente, e tem equipe realmente para estar servindo aí vocês com perfeição, tá com carinho, então podem ficar tranquilos, tá? Ele entrou, não sei se ele já saiu, que a gente tinha combinado, mas enfim, hoje a gente tem as 2 pontas, então a gente consegue estar fazendo toda essa exportação para vocês lá da China, e a partir do momento que embarca esse material, né, que entra no navio, o nosso time aqui do Brasil já toma conta para vocês também, tem de ponta a ponta isso aí, tá? Então é algo bem seguro, tá? A importação hoje é bastante seguro. Fernando, vamos abrir aqui, eu acho que, não sei se já está no momento da gente abrir aqui para perguntas também para a galera. Já está no momento, é isso aí, bora. Vamos lá, as curiosidades, eu sei que começa a fazer turbilhão na mente, todo mundo já imaginando o que eu posso importar, o que eu vou fazer, mas aí, às vezes, que nem começou ali, teve uma pergunta ali de como startar, né? Como iniciar na importação ali, o Israel passou, né? Israel, é interessante isso, que é uma pergunta que alguns fazem, que geralmente, se você importa, se tem amigo na Receita Federal, gente, não é nada disso, não tem que ter conchavo com ninguém, é tudo processo legal. Abertura de empresa, eu tenho que ter uma empresa multimilionária? Não, você pode startar como uma MEI. Então, você pode começar ali pequeno. Existem importações também de CPF, mas a gente acaba não tendo profundidade, porque é muito pequeno o valor. Então, você acaba comprando pouco e acaba não tendo profundidade ali. Vou trazer 3 mil dólares, que é o que você pode importar, né, pelo CPF, de forma legal, né?
Só que é $3.000 com o frete, então acaba reduzindo muito a parte de produtos. O ideal é você realmente começar da forma formal, com uma empresa, e aí sim você vai conseguir dar profundidade. Radar, a gente consegue fazer esse trâmite, a gente tem equipe que faz isso para vocês, tá? Se vocês tiverem dificuldade, quem não tem ainda, empresa, direcionamento, contabilidade, o que precisar, a gente dá todo esse suporte para vocês startarem e realmente ter essa segurança. Por onde começar? Primeiro, é você ter a vontade de querer startar. E nem eu acho que o Fabrício falou numa outra vez, né? O Fabrício estava com a gente. O que precisa? Preciso de dinheiro? Preciso de empresa? Não, preciso eu querer começar um negócio. Esse é o primeiro passo, é o fundamental. Porque se não adianta ter dinheiro, ter tudo, ter empresa, e não tiver o start, você, de começar, a empresa não vai nascer, não vai startar. Então tem que partir da gente. Opa, eu quero começar um negócio. Aí depois as coisas vêm. O que eu preciso fazer? Vamos nesse passo. Vamos abrir uma empresa, vou abrir um MEI, vou habilitar radar, vou fazer cadastros, corretora. A gente vai direcionando tudo. E aí depois é como selecionar produtos e tudo mais. Mas o primeiro passo é a decisão. Eu quero startar um novo negócio. E aí a gente começa aí a dar toda essa assessoria para vocês. Vamos lá, dúvidas? Lina, como que você está, Lina? Está escutando aí? Me fala. O que você está achando? O que achou da... Estou super animada. Estou aqui falando com a Fernanda também. Eu abro aqui, estou conversando com ela. Ela vai ser minha sócia nisso também. Olha que legal! E nós estamos bem animadas. Mas realmente a cabeça aqui pegando fogo, difícil saber por onde começa, mas sabendo aí que você já tem essa experiência, já tem esse know-how, dá uma tranquilidade também para a gente. E estamos animadas. Lina, é isso aí, o primeiro passo é isso, é o start, eu quero começar um negócio, é isso, gente, realmente é um início que a gente consegue enxergar, a gente que já importa, consegue enxergar aonde a gente quer chegar, consegue enxergar lá na frente, e é realmente você trazer, opa, agora eu estou criando uma marca, onde eu vou chegar com a minha marca? Então a gente consegue enxergar isso com um negócio que a gente vai colher grandes resultados. E falando de marca, que nem só lembrando um pouco do relógio, o relógio é um exemplo para vocês, a gente pode vender o que a gente quiser, tá? Então a gente tem um nicho para explorar que a gente nem sabe que existe ainda, mas ele está ali. Tirar uma dúvida, quais as ferramentas e como é que vocês pesquisam para saber os produtos mais vendidos aqui no Brasil, para poder já fazer, vamos dizer assim, a compra mais assertiva lá na China? Pô, Fabrício, maneira sua pergunta, viu? Então, a gente tem ferramentas da gente analisar a demanda. Inclusive, o próprio Mercado Livre fornece essas curvas A, que ali está disponível para todo mundo. Mas aí, veja bem, quando a gente fala de um produto que é o mais vendido aqui no Brasil, ok, mas o que ele é o mais vendido? Ele tem muito player vendendo? Ele vai te entregar a margem que você busca? Então, nem sempre o produto mais vendido vai ser o produto que a gente vai vender. Então, a gente primeiro vai fazer uma consulta de demanda, que é o que você falou, entender esse produto vende? Vende. E agora, vamos ver a viabilidade dele. Ele me entrega a margem que eu quero? Opa, entrega. Então, esse é o produto. Então, é por esse lado que a gente analisa, porque a maioria das pessoas, quando a gente fala de importação, ela vai olhar o que todo mundo está trazendo. Que nem teve agora uma moda há pouco tempo de copo Stanley, tipo Stanley, né? Vamos chamar assim. Eu falava, quero trazer, mas você imagina, já está todo mundo trazendo, está saturado. E é o que acontece, quanto mais players vendendo, o que acontece? Preço para baixo. E como é que você analisa a quantidade de players que está vendendo? A gente não vai analisar simplesmente a quantidade de players, a gente vai analisar o preço que ele está, o preço médio de venda no mercado. Então, vamos fazer um estudo de preço médio, vamos imaginar que seja essa xícara. Vou pegar essa xícara aqui, vou ver o preço médio dela, vou juntar ali, geralmente a gente faz uma divisão por 3, mas tem como que eu posso dizer, conservadores que vão pegar e fazer uma média de 10, o preço mínimo, o preço máximo, dividir por 10, esse aqui é o preço-alvo. Me entrega a margem?
opa, não entrega, sai desse SKU. Então, começamos por aí, não é... Por isso que a gente chama de SKU, Fabrício, porque que a gente não ter amor por aquilo, né? Mas eu, não tenho amor, eu também não tenho amor, não. Eu vou no que estiver vendendo. E o que que der margem. Der retorno, né? E o que der margem, exatamente. Eu tô E qual é a margem que você imagina viável para negócio? Fabrício? A sua experiência. Então, aí cada um vai setar a sua margem. Eu tenho a minha margem que eu acho que é interessante, porque, na verdade, é um segundo negócio, que em breve já vai me tornar o primeiro negócio das minhas empresas. Mas o que eu coloco de margem? De 30% de margem de contribuição. É o que eu busco, tá? Dali para cima. É o que sobre 30% para você depois de tudo pago. 30% de margem de contribuição. O que é um exemplo de margem de contribuição? Vamos dar um exemplo aqui. Um produto que custa R$100, com todos os encargos, final aqui para a gente no Brasil, e eu vendo ele por 300 e me deu uma margem de contribuição de 30%. Geralmente 33%, tá? É o que eu busco. O cálculo final vai ser o quê? Eu vou pegar esse meu 100 de volta, que é do meu produto, e vou ganhar mais 100. E os outros 100 é para pagar todos os custos de nota fiscal, comissões de plataforma, frete, publicidade e tudo mais. Então, esse é o cálculo que eu uso. Então, quando a gente fala de 30% de margem de contribuição, não é um produto que eu paguei 100 e vou ganhar 30, não, tá? No caso desse de 100, eu vou ganhar mais 100. Então, vou dobrar o meu capital investido. É esse o cálculo que eu uso para minhas tomadas de decisões. Nem sempre vai iniciar com isso, mas a gente tem... Vou citar aqui uma operação. Eu vou começar pequeno, vou trazer pouco SKU, uma quantidade reduzida. Então, talvez eu não atinja essa margem que eu quero, mas é para eu validar esse produto, validar essa operação, para eu poder pesar a mão depois, e aí sim eu buscar essa margem de 30%, 40% de margem de contribuição. O Luiz tinha casos aí, né, Luiz? Quando o Luiz me passava umas margens de contribuição dele, eu falava, não é possível isso, um negócio muito surreal. Só que aí, conforme você vai ganhando esse know-how, você vai conseguindo dar profundidade, você vai aumentando essa margem. Mas o importante é você estabelecer qual é a minha margem mínima, o que eu quero ganhar nesse negócio. E aí, entra ali na viabilidade. Então, a gente falou de demanda, que é o que vende. Viabilidade é o quanto que eu quero. Atinge o que eu quero ali, opa, esse produto que eu vou importar. Mais ou menos. Pouco assim, grosseiramente, né, falando, né, Luiz? A gente precisa colocar um pouquinho mais, igual o Fernando está citando, de 30%. Claro, talvez na primeira importação a gente não venha conseguir por conta da quantidade, que a gente não quer arriscar tanto, isso é normal. Porque dentro da revenda, quando a gente compra já de fornecedor nacional, em média, a margem, eu acredito que seja de 10%, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, se você tiver uma margem muito apertada na importação, aí é melhor você comprar de fornecedor nacional, porque você não vai empatar seu capital durante tanto tempo assim, né? Você não vai estar responsável pelas devoluções, né? Pelo conserto do material. Então, por isso que a gente tem que ter uma margem melhor para cobrir esses eventuais defeitos e por aí vai. Porque nós, como os importadores, nós somos responsáveis de dar a garantia, né? Então, se for realmente muito abaixo disso, de 30%, começa a não fazer muito sentido, entendeu? Porque você tem como ganhar 10% aqui no mercado nacional. Exatamente, Luiz, falou bem. Realmente, gente, quando a gente fala de importação, é para realmente ganhar dinheiro. Então, é uma mudança de chave, uma mudança de jogo. A gente tem aqui muitos lojistas que estão aqui no nosso grupo, o Adir, o Rogério, não estou vendo aqui quem mais, acho que a Fernanda Lina tem negócios também. A gente fala de revenda de produto. Quando a gente compra e revende, já vem um efeito cascata, né? O importador, ele já está ganhando o dinheiro dele, o revendedor está ganhando o dinheiro dele, que passa para o lojista para revender de novo. É que a gente fala de B2C, é você importar direto e vender para o consumidor final. Então, a margem é grande. E aí, a gente põe esse teto de margem,
como a gente chama aqui, quando a gente está buscando produtos, de garimpo, tá, gente? Até o nome, precisa até mudar esse nome, colocar um nome melhor, né, Luiz? Porque senão o pessoal vai ter que achar que tem que ficar batendo enxada, alguma coisa desse tipo. Mas é garimpar produto, quando a gente fala disso, é buscar esse produto que tem a demanda e a viabilidade. E a viabilidade, que nem o Fabrício perguntou, é estabelecer o teto onde eu quero chegar e ali seguir. E é o que eu uso aqui como padrão, é a parte de 30% de margem de contribuição. A gente coloca tudo ferramentas para você, a gente disponibiliza ferramentas para vocês fazerem esses cálculos, entenderem, fazer esses cálculos tudo certinho, então não precisam quebrar a cabeça, mas eu não entendo, o que eu vou fazer? A gente ensina tudo isso, tá? Então, podem ficar tranquilos, a gente dá os meios aí para vocês fazerem. Tá, mas agora eu vou perguntar, mas em qual aula vocês vão dar isso? Então, a gente já alinhou, né, Luiz, com o Fabrício, né? Você já alinhou com ele essa parte? Ainda não? Não, ele Só ainda eu vai... sei das minhas noites acordado, já pensando aqui em muita coisa e falando com os chineses aqui no meu telefone. A gente vai startar essa aula com ele ainda. Então, é só startar, Fabrício, é só agendar. Eu não participei aí, você acabou fechando aí recente, né, com o Luiz, eu não participei, eu estava nessas viagens aqui, acabei não participando junto, mas isso aí a gente tem esse cronograma de aula, onde passa o passo a passo, pode ficar tranquilo, tá? Aí, entrando no grupo, eu acho que você não está em nenhum grupo ainda, mas entrando em grupo, aí tem as aulas semanais, toda semana tem aula, tem os temas da parte de importação, depois tem partes de mercado livre apenas. Então, são coisas assim que a gente pode estar direcionando algumas coisas para vocês, mas o foco aqui, a gente falar de importação. Então, é tudo que é o nosso carro-chefe, né, Luiz? A estrutura está muito boa. Então, a gente tem, como o Luiz falou, de ponta a ponta. Então, tem aqui desde o contador, que a gente pode direcionar, tem a parte de assessoria aqui também, a parte, a gente tem boas parcerias em corretoras de câmbio, tá? Para vocês entenderem que vai precisar isso de importação. E tem também a trade na China, que é fantástico, a gente consegue agilizar bastante. E é isso, gente. Alguma outra dúvida? A gente possa estar tirando aí, o que vocês precisam. Caso, eu sei que tem bastante dúvida, que também já está passando do horário, mas só nos chamar, a gente vai estar aqui para atender vocês, o que vocês precisarem, tá? Eu tô com um monte de dúvida aqui, às vezes não vai dar para a gente realmente tirar a dúvida de todos, e muitas coisas vão vir aí durante a noite, durante o dia, é só nos chamar que a gente vai ter o maior prazer em estar atendendo aí vocês, tá bom? Eu disponibilizei o meu número ali no chat, quem tiver dúvida ali depois, acho que tem uma galera que vem do Anderson, pode fazer o link lá, mas... Posso perguntar mesmo, Luiz? Não vai querer me bater, não? Pô, já viu o tamanho dele, cara? Imagina eu querer bater esse cara. Eu vou perguntar, hein? Diga. Só dá vontade. Não, eu vou perguntar ao Luiz, vou ter um montão de perguntas para ele fazer. Só que aí ele fala, espera, aguarde. Irmão, eu não conheço o Salmo 40. Eu tô aprendendo agora, hein? Vou te apresentar ela já. Não dá não, irmão. Não dá não. Deixa eu assim mesmo. Sabe o que é, Luiz? Eu tenho mais de 100 funcionários. Se eu ficar devagar, irmão, o cliente lá na minha ponta sofre. Aí eu tenho que ser acelerado. Mas é assim mesmo. A gente está aqui para tirar. E vamos para a China também. Bora para a China aí. Mês que vem, quem tiver depende só de vocês. Eu ia mole. Não estudei. Primeira série fraca, reportada da explicadora. A gente está embarcando aí. Quem tiver dúvida de como fazer, de comprar, como fazer, tirar dúvida aí, pode conversar com a gente. Vai ser um prazer aí de estar ajudando aí vocês para estar participando dessa experiência também que é China, tá? Não vou falar nem viagem de negócio, mas é uma viagem de experiência mesmo, tá? Eu já estava fechando compra de material já para minha academia. Então, é isso aí. Lá é a oportunidade. Eu conheci a fábrica quando eu fui em Yu. Sim, na feira. Eu fui lá naquele maior shopping do mundo. Sim, é gigante. A maior atacadista do planeta ali em Yu. 75 mil lojas. Gigantesco.
o número aí para o pessoal entender um pouco do mercado aí da China, gente. Muita oportunidade. Gente, é isso. Esperamos ter passado para vocês um pouquinho da experiência, abrir um pouco a mente, voltando aí. A gente não quer que ninguém traga, não é para vender relógio aqui, mas é um nicho, tá? Eu mostrei números ali, pode ficar dica, mas é só para vocês expandirem aí a mente para o negócio que vocês tenham interesse, mudança de vida, colocar realmente uma diretriz nova, agregar no teu próprio negócio, que nem o Fabrício ali tem uma rede, consegue importar, aplicar dentro da sua própria loja e também escoar externo também. Você consegue atingir essas duas situações. E aí, precisando, a gente está aqui, pode nos chamar aqui posteriormente, a gente marca uma reunião para tirar as dúvidas, tudo que vocês precisarem. Luiz, quer adicionar mais alguma coisa? Perfeito, Fernando. Isso aí. Já acho que a galera já tirou um pouquinho de dúvida, né? Deixei meu número aí, e quem quiser depois, a gente pode bater um papo, fazer uma call também para entender o momento de cada um, né? Para a gente poder estar apoiando ali. Tá bom, pessoal? É isso. Gente, obrigado. Obrigado pela presença aí de todos. Esperamos vou tirar uma fotinha aqui. Tem muita tela fechada, mais um pouquinho que sair, ó. Mas aí, o pessoal quer abrir aqui para a gente tirar a fotinha. Para a gente fazer uma fotinha aqui, rapidinho, ó. Olha, o Marcelinho, estou vendo a Esther, Fernanda, Mariana, seja bem-vinda. Tá aí o Alexandre também, ó. A Lina, a Dir, Fabrício, obrigado, gente. Raul também, Fabrício está aí. Boa, muito bom, gente. Obrigado mais uma vez. Excelente noite aí a todos. E nos falamos em breve. O que precisar, estamos aqui para atendê-los, tá bom? Excelente. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite para todos.